Boa noite, pessoal. Aqui quem está falando são os meninos de fora da vila. Eu sou o Carlos Eu sou o Danilo Rattori. e agora a gente vai falar para vocês um pouco aí sobre o Peixão, as notícias, o que está sendo comentado, dar um panorama aí de quem está vendo de fora da vila. Pois é. E essa semana, né, é uma semana que a gente começou na expectativa para a chegada de um novo treinador, de um novo gerente de futebol, mas nesse momento, 6h46 de segunda-feira, até agora nada, muitas especulações, muitos rumores, mas nada de fumaça branca na via. E alguns nomes estão sendo muito cotados, como o caso do Fernando Diniz, e do Lisca doido, né? O Lisca tem bastante rejeição da torcida, o Diniz tem uma certa rejeição também, mas aparentemente está sendo mais aceito. E teve o caso do Renato Gaúcho, que teria acertado os salários, aceitado os valores do Santos, mas parece que já esfriou. E Pois, desses nomes aí, cara, o que você acha? cara, na verdade, assim, se a gente for fazer uma análise de resultados recentes, o nome do Renato Gaúcho brilha, né? Você brilha aquele neon, assim, Renato Gaúcho. A gente sabe o temperamento dele, dificuldades assim que ele tem em alguns momentos de jogo, inclusive contra o Santos ano passado, né? Sofreu bastante. Mas é um nome muito interessante. Porém, num primeiro momento, ele parecia super caro, né? Uma coisa totalmente irreal para a realidade atual financeira do Santos. Só que de repente a gente ouviu rumores de que o salário não era problema, que era mais interessante o projeto. E é um cara que ele gosta de trabalhar com base, é um cara que gosta de propor o futebol, parecia super interessante. Só que do nada a gente viu o nome do Diniz subindo e o Renato desceu. E o Diniz é o cara que todo mundo conhece, né? A gente sabe que o futebol do Diniz é muita posse de bola, é muito toque curto, aproximação, e é um trabalho que não é instantâneo. É difícil de implementar, é um trabalho que leva tempo. E aí fica a pergunta, né? Será que a gente tem esse tempo? Para Libertadores, a gente praticamente não tem mais tempo, tem que ganhar praticamente o que vier. E vai dar tempo do Diniz, sendo que já existe rejeição tanto por parte de uma parte da torcida quanto de parte de conselheiros e diretoria, cara. É difícil. Assim, uma coisa que eu sempre falo sobre o Diniz é que ele sempre deixa um trabalho muito bom quando ele sai. Ele tem altos percalços, o time dele sempre apresenta uma série de dificuldades, mas quando ele sai, o time demonstra muito mais futebol, assim, porque ele deve ter um ensinamento tático e técnico dos jogadores muito forte. Então o Atlético Paranaense quase caiu com ele, mas logo em seguida entrou o Thiago Nunes e pegou a base que ele deixou e foi campeão de Copa do Brasil, Sul-Americana. Depois ele treinou o Fluminense. O Fluminense, quando ele saiu, também fez um trabalho muito bom com o Odair Helma, se eu não me engano. Aham. E agora o São Paulo, que pô, chegou a ser líder do campeonato com ele, e teve aquela queda quando Uhum. mudou a diretoria também, e o caso do Tietê, perninha mascaradinha, enfim. Mas agora tá tipo essa máquina que, pô, 9 jogos sem perder, 8 vitórias seguidas, então é muito da base que o Diniz deixa. Então eu acho que ele é um treinador que acaba agregando coisa com esses pontos negativos. E tem a questão também de que provavelmente, se a gente conseguir um treinador agora, né, durante essa semana, ele vai ter bastante tempo para treinar, porque você está praticamente eliminado do Paulista e muito difícil na Libertadores. Mas só de ser eliminado do Paulista você já ganha 4 datas aí para É, conseguir fazer algum tipo de treinamento, né? sim, a gente tem que enxergar. Eu concordo com essa tua visão aí do Diniz. É exatamente isso, cara. Parece que toda vez que ele sai, quem assume pega uma base boa, porque ele treina muito fundamento, ele treina muita tática com os jogadores, e talvez ele não consiga desenvolver, né? Fazer com que os caras deem aquele. Suba o último degrau, né? Porque o São Paulo estava bem no Brasileiro ano passado, mas parece que faltou aquele último, assim, aquele time que você fala, esse tem cara de campeão. A gente nunca olhou para o São Paulo, mesmo líder, como cara de time campeão. Parecia que aquele algo a mais o Diniz parece que não consegue fazer os caras pôr, mas sim, ele organiza muito bem os times e os times acabam tendo um rendimento muito bom depois que ele sai. Uhum. E eu vou ser bem sincero, assim, se viesse o Diniz ou viesse o Lisca, por exemplo, eu ficava bem tranquilo. Já me conformei, eu queria um estrangeiro, mas não vai vir. E ao contrário do que todo mundo fala, assim, muitos torcedores estão falando do Lisca, que é treinador de time pequeno, treinador de segunda divisão. Eu gosto muito do trabalho dele.
A gente que é de fora acompanha, às vezes, os times por aqui da nossa região, e eu acompanho muito o Paraná Clube. E quando ele treinou o Paraná na campanha de 2017, ele fez um trabalho muito bom. E não era retranqueiro. Assim. O Paraná, que é o Paraná, né, cheio de dificuldades, Uhum. metia quatro, ganhou um jogo de 4 de Santa Cruz, eu acho. Era um time muito bem treinado. Daí ele saiu, porque diz que socou um cara no vestiário, porque esse é o Lisca, e foi demitido na hora. Sim. E acho que um pouco antes do jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que o Paraná tinha ganho em casa. Aham. Então, assim, o trabalho dele realmente era muito bom. E aí depois assumiu o. Não lembro, cara, mas enfim, o treinador que subiu com o Paraná efetivamente, mas o time caiu de rendimento, eram os Sim. mesmos jogadores. E depois ele continuou fazendo bons trabalhos no Ceará, agora no América Mineiro. Então, assim, a galera tem um pouco de preconceito com o Lisca, mas eu queria, entre o Lisca e o Diniz, eu preferia o Lisca. Mas eu acho que qualquer um dos dois vai ser, dentro da nossa realidade Sim. atual, do nosso momento, seriam boas escolhas. Seriam escolhas, ok, É, dá inclusive, pra abraçar né, a ideia. uma coisa que a gente tinha conversado na época do Holland, e que foi uma discussão dentro do comitê de gestão, era de aproveitar aquele momento em que o Santos não podia contratar jogadores com transfer ban e que você não tinha perspectiva de sair tão cedo do transfer, de trazer um técnico estrangeiro, porque daí a gente sabe que é atrelado ao dólar o valor, então para a gente hoje fica 5 vezes e meia maior o custo da comissão técnica. E eu concordava com essa visão. Eu achava assim que era o momento, né? Vamos tentar, vamos, tipo assim, tentar trazer uma comissão que traga algo a mais, traga um pensamento diferente do que a gente tem no Brasil. Até porque no Brasil a gente é limitado de nomes, né? Muita gente que já rodou, já passou pelo Santos 2, 3 vezes, e daí tipo, você pensa, pô, vai vir de novo, sabe? Tipo, pô, cara, a gente já viu que o cara esgotou, já passou a fase boa, às vezes, do treinador, as coisas mudaram. Então a gente tem que pensar em tudo isso. E hoje, pensando financeiramente e dentro de um bom futebol, a gente tem. Eu também, eu penso assim: se a gente for fazer um investimento e o investimento no Diniz e no Lisca forem menores do que, por exemplo, talvez seja um investimento no Renato Gaúcho, cara, que também é um nome assim que. Qualquer um dos três nomes a gente sempre vai ter um porém, né? A gente tem esse porém que a gente já falou do Fernando Diniz, a gente tem o porém também existe uma certa limitação do que o Renato Gaúcho parece apresentar, né, de proposição de jogo ali, de fora certas controvérsias e posições ali que não sei se são tão adequadas para o ser humano, mas no universo do futebol muita gente deixa passar, né? Isso a gente tem com o Renato Gaúcho e o Lisca também. Assim, ele parece ser um cara amigável até certo ponto, só que a gente tem muitas histórias sobre o cara peitar as coisas e às vezes o peitar dele é literal, né? Não é só ideológico. Então, assim, financeiramente falando, eu acho que entre o Diniz e o Lisca eu estaria, assim, no momento satisfeito. Talvez não fosse minha primeira escolha, como você, seria legal ter um técnico estrangeiro que agregasse, que viesse de um bom trabalho. Talvez lógico, o Crespo era inviável para o Santos, mas um cara como o Crespo, ou um cara como o Miguel Angel Ramírez lá do Inter, são caras assim que trazem um gás novo, trazem conceitos novos, mas que o Santos hoje não pode pagar. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar as contas para ter um futuro melhor daqui um ano ou dois, porque se continuar do jeito que a gente estava indo, cara, era Série B talvez para nunca mais voltar. Que medo, nossa, nem falha uns troços desses. Mas Ah, era preocupante mesmo. Né? E é isso, né? O técnico que vier, eu acho que a gente tem que ter em mente também que cenário que ele vai encontrar, porque o Olan já ensinou pra gente que, que o cenário político do Santos não é um cenário muito fácil. Então, às vezes, até por ser um treinador brasileiro, seja importante para conseguir entender o que é a bagunça que é o futebol brasileiro e o Santos especificamente, né? Que nem a vinda do Cuca, que não é assim, o treinador que eu falo, meu Deus, que treinador aham, especial, que gênio, foi providencial naquele momento do Santos do ano passado. Assim. foi. Nenhum outro treinador ia conseguir pôr o time unido e arrumar a casa do jeito que o Cuca fez, porque é verdade que administrativamente essa gestão parece ser mais tranquila, mas esportivamente não está tendo muita evolução. Assim, a gente continua sem gerente de futebol,
continuou o presidente fazendo coletiva para anunciar a saída do treinador, então assim, ainda parece que não está tendo essa comunicação do departamento de futebol em si. Eu até vou entrar nesse assunto agora, Danilo, aproveitando que você está falando da questão administrativa que envolve o futebol do Santos. E eu acho que o primeiro momento, a nova gestão do Santos pensou o seguinte: cara, não vamos gastar rios de dinheiro com um executivo de futebol, porque a gente não vai contratar ninguém. E então não tem por que pagar um alto salário, porque esse é um cargo que exige, demanda um salário relativamente alto, às vezes bem alto, porque a responsabilidade é muito grande, a responsabilidade de formação do elenco é direta do gerente, então ele tem que ter um conhecimento muito grande, uma rede de contatos muito grande para conseguir trazer, agregar jogadores, trazer material humano para dentro do clube, e o custo é muito alto. Então acho que a diretoria pensou, cara, no momento não estamos precisando, porque não vamos contratar muito, não tem como contratar jogadores. Só que agora, tanto na crise da saída do Holland, que foi super curta, porque a gente só da noite pro dia o cara decidiu, mas talvez ele fosse o cara que fizesse esse meio de campo entre diretoria e comissão técnica. Talvez ele conseguisse ter uma conversa melhor com o Holland para entender os porquês, o que não estava agradando ele. Hoje a gente tem alguns boatos, algumas ideias do que aconteceu para ele sair, né? Então não foram só os fogos da torcida. Deve ter tido algum tipo de pressão diferente. A gente ouviu falar que a saída do Soteldo era uma promessa de que o Soteldo não sairia, e por não ter sido cumprida, eu acho que ele falou, pô, se vocês não cumprem promessas, eu não tenho como conseguir ficar. E assim, aqui no Brasil, a gente sabe que promessas são quebradas e as pessoas conseguem lidar com isso, porque acontece praticamente todo dia na nossa realidade. Mas de repente, na realidade do Holland, era uma coisa assim praticamente imperdoável. Você quebrou uma promessa que eu precisava que fosse feita naquele momento e que foi feita, você quebrou, cara, para mim, desculpa, mas não dá. Mas é tudo conjectura, cara, a gente não tem como adivinhar, cara. Então, assim, o Cuca fez um baita de um trabalho esportivo no passado, a gente chegou muito mais longe do que a gente pensava em qualquer possibilidade. Um cenário otimista no ano passado era ficar no meio da tabela do brasileiro, cara. E a gente conseguiu classificar para a Libertadores desse ano. Cenário na Libertadores, cara, se a gente passasse de fase, cara, a gente ia estar feliz pra caramba. Porque o começo ali do ano era terrível pro Santos. Assim, a gente só via problemas, problemas, problemas e nada de solução, e sem poder contratar, e sem dinheiro e salário atrasado e tal. E o Cuca levou muito bem. E agora, esse ano, fora de campo, a gente parece ter uma gestão muito boa. A amostragem é pequena, mas a gente está vendo coisas muito boas em pouco tempo. E acho que a expectativa do resultado do ano passado dentro de campo, que foi muito boa para o cenário que a gente tinha, mais um começo da administração que empolgou todo mundo, eu acho que empolgou o pessoal, cara. Tá todo mundo bem louco das cabeças, pensando, nossa, esse ano vai. E daí aquilo que a gente estava conversando antes, né? Tipo, até influencer falando, né? Porque tem que vir o Tetra, tem que vir o Tetra. E daí a gente vê pichado lá no CT, no estádio, lá, o Tetra é obrigação. Cara, desculpa, mas a gente trocou de técnico num cenário conturbado. O cara tá começando um trabalho do zero, e agora a gente vai ter mais um cara começando do zero de novo. É um absurdo pensar nisso de tetra-obrigação, assim. E, na verdade, o problema é que boa parte da torcida realmente assume o discurso na época das eleições, do tipo, é um ano para arrumar casa, é um ano que não tem problema no ganhar título, mas na hora que entra em campo já todo mundo esqueceu o discurso e, tipo, meu Deus, o Santos não pode perder de jeito nenhum. E não existe isso, gente. Ou você faz um projeto que não tem nenhum tipo de base para tentar ganhar agora, ou você faz um projeto com base, mas que vai ter sérios percalços. Assim. Se você quer tipo, fazer o que o Atlético Paranaense faz, que é no estadual, colocar só a base, você vai ter jogadores que estão num nível de formação até física abaixo dos caras que eles vão enfrentar. Sim, É óbvio que o time não vai ter o mesmo desempenho. E aí você não pode querer cobrar que classifique tem que ganhar título, porque eu já não aguento mais não ser campeão e o Santos tem que pensar em ser campeão todo ano. Então, assim, não. não dá para querer tudo. E aí tá faltando isso. Me preocupa um pouco porque parece que essa gestão ela é muito preocupada administrativamente, mas está deixando o esportivo de lado e num ambiente como o nosso futebol é complicado fazer isso. Assim, a torcida está perdendo a paciência e tem muita politicagem de Santos. Sim. Santos é um lugar
assim, um ambiente que tem muita influência política das pessoas que estão na Baixada, das pessoas que são de fora da Baixada, existe muito conflito. Então, você não olhar para o lado esportivo acaba municiando essas pessoas que querem a instabilidade. E é complicado, as consequências podem ser muito difíceis para um time como o nosso, que estaria começando um projeto que já foi interrompido porque o Ola saiu e que agora está sem rumo. No momento, nós estamos sem rumo. A gente não sabe se o Marcelo Fernandes vai continuar, se o Lisca vai ser anunciado, se o Diniz vai ser anunciado, se vai chegar um outro treinador, porque quando o Olan veio também ninguém estava dando certeza no nome dele, a gente não sabe nada. Politicamente, o Santos, já há alguns anos, né, não é de agora, ele está muito parecido com o cenário que o Palmeiras tinha antes do Paulo Nobre aportar poucos milhões, né, na conta do Palmeiras. E é muito parecido, é conflito, é um puxando o tapete do outro, porque cada um tem uma visão diferente do que é importante, né? Tem gente que prioriza o título a qualquer custo, tem gente que fala, não, nem que a gente caia, mas vamos fazer um projeto para zerar tudo e tal. E ali no meio tem muitos tons de cinza, né? Tipo, não é só o preto e o branco, tem tipo, o cara pensa, não, eu quero um projeto mais estruturado, só que eu sei que leva tempo, só que a gente também não pode deixar cair tanto futebol. E tem o outro que fala, não, eu quero montar um time forte, só que eu também não quero comprometer tanto. E cada um puxando a sardinha pro seu lado, e daí pressão de conselheiro, pressão de torcedor, torcida organizada, pressão da imprensa, a gente não pode deixar de falar que a imprensa exerce um papel importante, tanto informativo, mas também de botar pressão. Tem muita opinião falando besteira, tem muita opinião botando pressão em dirigente, botando pressão em jogador. Então são muitos. É um cabo de guerra de muitas pontas. E, cara, o cara que tá lá é aquela coisa que a gente fala, né, de ficar rodando os pratinhos no bambu, né, cara? Tipo, o cara tem lá, sei lá, 70, 80 pratinhos, ele tem que ir um atrás do outro, dando gás, e volta pro primeiro e vai de novo. Então é muito complicado. Se ele deixa cair um, às vezes desmorona todos na sequência. Então tem que trabalhar muito. Eu vou te dizer que ser presidente do Santos jamais será uma prioridade na minha vida, cara, porque um estresse desse, uma pressão dessa, cara, tem que ter um momento de vida que você fala, cara, eu posso assumir isso agora, nesse momento, e eu estou disposto a fazer um bom trabalho pelo time, senão não dá. E tipo, tem que ter muita energia, muita parceria, ter muita força política. É muito complicado. Realmente é um cargo bastante complexo. E aí nós estamos vendo. Assim, eu nem acho que o Rueda esteja fazendo um trabalho ruim ou que ele esteja mal intencionado, que eu já não posso dizer o mesmo de alguns presidentes que passaram Sim. aí na história do Santos. Mas ele, às vezes, parece isso um pouco. Ele é um gestor muito bom, ele seria um excelente CEO, mas o clube de futebol, em especial o Santos, é um bicho totalmente diferente. Assim, envolve N fatores que não são simplesmente você analisar um mercado, oferta e demanda, dar o melhor produto, fazer o investimento correto. Assim, não é isso que envolve só um clube de futebol. E o caso do Santos já, enfim, não é que ele não soubesse o que ele estava pegando, Sim, mas tem não é isso. assim. O cara para assumir o Santos, ele tem que saber que ele sempre vai jogar no nível hard, né? É sempre nível hard, sempre nível hard. E aí, falando de nível hard, amanhã tem Santos Strongest, o mais forte aí. É. E, enfim, estamos aí prestes a ser eliminados no Paulista e numa situação muito difícil na Libertadores também. O que esperar do jogo de amanhã? Cara, assim, eu vi os melhores momentos e o final do jogo contra o Bragantino, e a gente viu, pelo menos no segundo tempo, a gente viu um Santos mais bem organizado, guerreiro, lutando por cada bola. Cara, era sempre dividida, sempre marcação-pressão, não tinha muito espaço para os jogadores do Bragantino. Às vezes escapava alguém por trás das linhas, mas assim, dentro do encaixe ali, daquela marcação que a gente enxerga básica, o Santos foi bem. E assim, jogando fora de casa contra o Bragantino, que é um time extremamente bem arrumado e que fez um puto investimento, que tem uma sequência já vinda do ano passado, por mais que os técnicos tenham saído e trocado, mas o time do Bragantino já é muito bem arrumado e tem um padrão de jogo. E o Santos ainda tá desenhando um, cara, tá no rascunho ainda, né? Quando a gente achou que ia crescer um, não tem mais. Então, assim, partindo do que a gente viu e que o Marcelo teve ali, vai ter ali um pouquinho mais 2 dias ali de treino para poder entregar um pouco mais,
talvez a gente veja um time muito competitivo brigando por tudo. O problema é, a gente está muito limitado de opções táticas dentro de jogo. A gente não vê muita variação, a gente não vê passagem de jogador, aquela triangulação, a gente vê jogadores se aproximando para fazer toques curtos e em algum momento alguém tenta uma jogada individual. Então a gente vê às vezes o Pará ou o Felipe Jonathan subindo pela lateral para tentar fazer uma jogada, o Marinho fazendo a jogada característica dele de cortar para dentro para buscar um espaço, às vezes lançando, como ele fez pro gol do Lucas Braga, ou às vezes chutando pro gol, mas a gente tá preso nisso, cara. E daí a gente defensivamente também não tá encaixado. É diferente, a gente tinha o Cuca que às vezes deixava o outro time com a bola, mas a gente via a defesa extremamente bem encaixadinha, fazendo a marcação correta. Foi assim contra o Grêmio, funcionou muito bem nos jogos contra o Grêmio, funcionou também na semi da Libertadores. Então, tipo, cara, o Santos hoje é uma bagunça, velho. Esse que é o, assim, tipo, e o Marcelo Fernandes está tentando organizar dentro do que ele sabe do time e que ele conhece que os jogadores vão poder entregar. Então, eu acho que o Santos vai ter um jogo forte, aguerrido, competitivo, mas, cara, vai depender. Se de repente o The Strongest faz um gol se fecha, cara, a gente também tá ferrado, cara, porque daí não tem tanta opção, porque não tem, hoje não tem. O Santos tá bem carente disso. E o que você acha, Dani? Não só a gente não tem opção, como a gente também não tem o Alisson, né? Que tomou o segundo amarelo, tá suspenso. E aí as últimas escalações, assim, as possibilidades de escalações dão que vai ser um time igual ao que enfrentou o Bragantino. Igual, acho que sim. Com o Lucas Braga, Marinho. Aí na frente, não sabemos ainda se vai ser o Caio Jorge ou o Marcos Leonardo. E Jean Mota e Pirani na meia, com o Balieiro no lugar do Alisson. Eu acho que o Marcelo Fernandes vai virar pro elenco e falar assim: façam o que vocês fizeram ano passado. Aquele jogo que o Soteldo não pôde jogar eram vocês que estavam no ataque. Eu acho que ele vai colocar o Caio Jorge mesmo, vai tentar fazer o mais parecido o ataque com o que ganhou do Boca e ganhou do Grêmio. A minha dúvida é o Jean Mota, né? Porque o Jean Mota, ele me parece que ele não corre tão bem quanto precisaria, tanto quanto eu gostaria que o segundo volante corresse. Apesar de acertar o passe, assim, mas ele precisa se movimentar um pouco mais para marcação. E, e aí me incomoda uma coisa assim que é esse time ele desde o ano passado ele tem a capacidade de se mexer, o ataque se mexe, marcação sabe fazer marcação sob pressão, sabe fazer triangulação, assim, eles não mostraram em todos os jogos do ano passado e isso me incomodava um Uhum. pouco no trabalho do Cuca, mas eles mostravam que eles sabiam e eu não sei se isso é bom ou se é ruim. É melhor eles não saberem ou saberem e não fazerem. É muito estranho. Mas eles sabem. Então eu, se fosse Marcelo Fernandes, treinaria o mais parecido com o que o Cuca treinou antes dos jogos contra o Boca e contra o Grêmio. E falaria: façam o que vocês fizeram, porque vocês já sabem como fazer. É, eu acho que seria uma boa instrução, né? Porque eles não desaprenderam, cara. Tá recente, faz o quê? Quantos meses? 3 meses atrás? Cara, joguem o que vocês estavam acostumados a jogar, explique pro cara assim, ó, eu quero que a marcação seja de tal tipo, os caras já vão entender, porque eles estavam jogando nisso até a saída do Cuca. Eu quero que o ataque faça tal tipo de movimentação, porque era o que era feito com o Cuca e é o que dá para fazer também, né, cara? E talvez ele extraia o melhor do que tá disponível hoje, né, do que os caras É. conhecem, do que dá para entregar nesse momento. Uhum. E assim, é aquela coisa, futebol é resultado também, né? Não só, mas também. Às vezes, porque o Strongest não é do, tranquilamente não é o time mais difícil do grupo. Às vezes uma vitória assim sofrida ou uma vitória boa, mas uma vitória contra o Strongest seja a injeção de ânimo que esse time precisa. É que assim, a saída do Ola me deixou muito desesperançado. Né? Sim, Quando aconteceu, eu fiquei muito assim, acabou o projeto. Não tem mais esperança. Porque ainda que eu queira muito que o Santos ganhe, eu fico pensando, mas e aí? Vai ganhar, mas não tem treinador. Então o time vai continuar desse jeito. E o que a gente espera pro jogo? Porque daí quinta-feira já tem clássico contra o Palmeiras, que provavelmente vai ser o da nossa eliminação, mas é sim. futebol, tudo pode acontecer. E a gente espera o quê do time? Espera, assim, que eles.
Porque não dá para exigir só vontade, tem que ter trabalho tático, tem que ter trabalho técnico, tem que ter Sim, orientação. E o Santos não tem. O Santos é um time sem comando neste momento. Então, assim, passado o choque da saída do Ola, no momento eu estou esperando notícias melhores e esperando que o Santos jogue melhor. Eu não estou me permitindo sonhar com mais do que isso. é justo, cara. E assim, aproveitando para falar do Strongest, que claramente não é o time mais forte da chave, né? Eles também estão em crise, né, cara? Perderam as duas. Teve invasão no CT dos caras no sábado, a torcida invadiu lá para cobrar os jogadores. Então, são dois times com a corda no pescoço. Tanto dentro da Libertadores como provavelmente no cenário interno. Né? O cenário interno do Strongest eu desconheço. Mas, assim, dois times com pressão, tendo que jogar tudo ou nada. Vontade faz diferença, mas é bem o que você falou: tem que ter organização, tem que ter trabalho tático, tem que ter alguma coisa. Se o Marcelo Fernandes conseguir puxar um pouquinho disso do que o Cuca tinha deixado com esses caras e que a gente sabe que eles sabem fazer, talvez a gente tenha uma boa chance. Mas eu tô contigo, cara. Eu, assim, Paulistão, o cenário é quase impossível, cara. É bem o que você falou, futebol tudo pode acontecer, mas não tô pensando em classificação. Já estava antes mesmo, durante o início do trabalho do Holland com o revezamento ali, com o rodízio de jogadores, eu já pensava isso, falar, cara, classificou ou não classificou, o importante é não cair, mas ter um trabalho contínuo, que a gente veja evolução. E no começo parecia estar mostrando essa evolução. E hoje, Libertadores, cara, se a gente ganhar do Strongest, daí a gente começa a pensar um pouquinho mais animado, porque daí talvez a gente também tenha um nome de técnico pra gente ver o que, que vai acontecer. Agora, cara, vamos pro jogo, torcer pra sair aquela vitóriazinha suada ali, aquele 1-0 sofrido, e daí depois a gente vê o que, que vai acontecer em função do que acontecer dentro de campo. E é isso. O dentro de campo acaba influenciando demais. Porque se ganha do Strongest, que não é nada impossível, porque vai jogar em casa contra o time que não é o mais forte do grupo. E aí arranja uma vitória contra o Palmeiras, todo mundo vai falar que Marcelo Fernandes tem que ser efetivado e tudo melhora, e aí vamos ser campeão de tudo, assim. Então os resultados acabam influenciando demais. Eu só espero que ganhe, mas eu realmente não vejo importância no Paulista. Assim. Eu acho que é aquela Sim, coisa assim, é muito legal ganhar, ajuda muito, mas perder não faz tanta diferença, desde que não seja rebaixado. exato. Por favor, não seja rebaixado. Mas é isso, é o que você falou assim. Eu tava fechado com a ideia de projeto. Sim. Tipo, beleza, a gente vai perder, mas isso tudo faz parte de um plano e de um objetivo maior. E aí saiu o Ola e eu pensei, então tudo aquilo que a gente viu de ruim não fez diferença nenhuma e vai continuar ruim e também não vai pra lugar nenhum. Assim. Cara, a gente tá É um muito. momento difícil. Nós, torcedores do Santos, a gente tá muito viúva do Holland, cara. A gente tá muito no momento, assim, tipo, aquela derrota em casa pro Barcelona, cara, que o Santos não conseguiu jogar futebol naquele jogo e o Barcelona foi muito superior. A gente não tem, cara, não tem o que falar dessa análise. Quem viu o jogo sabe. O Barcelona jogou melhor que o Santos, ponto. O Santos não conseguiu. O Santos teve momentos no jogo que parecia estar um pouquinho melhor. Mas assim, de falar assim, pô, o Santos jogou bem um tempo, jogou bem 20 minutos. Nem isso, cara. A gente tem que falar, o Barcelona foi melhor. Perdemos em casa pro Barcelona, que em teoria era um jogo que a gente deveria ganhar, até pela questão estratégica dentro do grupo da Libertadores. A partir daquele momento, cara, foi uma depressão, porque a gente tava na expectativa, fora de campo, e o relatório, 100 dias do Rueda, aquela coisa sensacional. Relatório, o cara mostrando pra gente os números, cara. Quando que você viu o número do Santos, cara? Nunca. Cara, eu tô com 40 anos de idade e eu nunca vi um número de valor do Santos que não fosse assim, ou a transação do jogador custou tanto, mas assim, números administrativos de falar, ó, cortamos o custo em tanto, tá aqui, ó, os cargos, quem que ganha tanto, não sei o que. Pô, cara, sensacional. Aí, tipo, futebol nada, daí já começaram problemas, daqui a pouco já aquelas notícias do Soteldo pipocando, já, tipo, ó, o Soteldo tá saindo, quando a gente viu, daí a derrota pro Boca foi praticamente uma pá de cal ali naquele sonho ali. Daí saiu o Holland, pronto, viramos viúvo do cara e agora estamos chorando aqui num buraco que eu espero que a gente saia de lá de dentro. Esperamos todos, mas é isso mesmo. Assim, agora o que nos resta é aguardar notícias da diretoria que sejam boas e torcer para o time seguir melhorando e com vontade Tá, de conseguir os resultados, porque
É o que nos resta. Sim. E agora pra fechar, Danilo, palpite seu. Quem vai ser o técnico do Santos? Cara, eu tô achando que vai ser o Diniz mesmo. Tá muito forte o rumor. Mas não sei, essa diretoria ela consegue, isso é uma coisa realmente boa, ela consegue abafar os rumores assim, muito bem. Assim, os rumores acontecem, mas Sim. nada sai de dentro da diretoria. Até eu ouvi a entrevista do Quaresma na Nova FM, acho que foi anteontem ou no meio da semana passada, e ele muito escorregadio, assim. A galera perguntava as coisas para ele, ele não sei de nada, não é comigo, pode ser que seja, vocês que estão falando. Isso é bom, assim, é bom, demonstra um não vazamento das coisas que sempre teve no Santos, sempre teve Demais. e era um negócio que dava muito na cara que tinha gente jogando contra. Sim. Então, pelo menos isso essa diretoria tem. Então, se vier um outro nome surpreendente assim, eu não duvidaria. Mas eu já me conformei que vai ser um técnico brasileiro, e dentre os brasileiros, eu imagino que seja um nome assim, tipo Diniz. Teve gente no Twitter falando do Luxemburgo. Se for o Luxemburgo, sei lá, eu levo um bet, porque daí aí acabou o projeto mesmo, né? Cara, Aí, eu vou, eu vou te né? falar, Então eu Danilo. vou fechar com o Diniz mesmo. Fechou. Eu vou te falar exatamente isso, cara. Se for o Luxemburgo, a gente acaba o nosso projeto por esse ano. Deixamos para lançar nosso canal ano que vem. Mas é um canal lançado num momento difícil, assim. Não, mas eu Não, mas acho a que é o gente melhor tem que ter o momento. canal, nem que seja só pra meter o pau. Ah, pode ser. Até o. Cara, quando começa a falar em nomes que a gente tava vendo, Felipão, Dunga e Luxemburgo, cara, o nome do Dorival fica brilhando de bonito, cara, porque a comparação dói. Mas assim, o próprio Dorival, cara, não dá mais pro Santos. É lógico, se de repente você coloca outro técnico, por exemplo, colocou o Diniz e o Diniz não rendeu, teve treta com o grupo e tudo mais, cara. Aí às vezes até corre para aquele, digamos assim, para aquela prainha, para aquela ilhota ali que vai te salvar naquele momento, né? Se agarra no primeiro jacaré que estiver passando na inundação, né? Mas, cara, não dá, cara. A gente, tipo, tem que pensar na frente, não no passado, cara. O passado já foi, cara. A fase do Luxemburgo já faz uns 20 anos já que acabou, cara. E a do Dorival faz aí uns Sim. 10 8 mais ou menos. É, assim, o Cuca acabou dando certo contra todas Pois as é, expectativas. Então, se voltasse o Dorival, que é um nome relativamente forte nos bastidores aí, eu já não ia ser tão descrente, assim, porque sim, eu gostei dos trabalhos do eu Dorival. também. Eu sou um cara que sou muito condescendente com o Dorival, porque eu achei que o pior trabalho dele foi quando ele tentou fazer uma coisa diferente, que foi naquele 2018, em que ele tentou. Foi 2018? Foi, acho que foi. 2017, que ele tentou fazer o zagueiro jogar. Ele colocou três zagueiros, mas Sim, o terceiro zagueiro era tipo um líbero. E era uma ideia assim, que era muito boa, mas ela foi pessimamente executada e o Santos aham. apanhou um monte. E aí que ele caiu. Mas eu achei que foi relativamente injusto pelo trabalho que ele tinha feito. Assim. Em 2015 o trabalho foi bom com Foi os seus bom. problemas, em 2016 foi bom. Uhum. E aí em 2017 o pessoal já meio que cansou, assim, sei lá, desgastou. Mas eu não ficaria tão chateado de vir o Dorival. Eu também. Que ele tem bastante crítica de uma certa parte de torcedores. Assim, eu conheço gente que fala que, meu Deus do céu, se o Dorival aparecer, eu cancelo meu sócio. Assim. Eu penso como você, cara. Eu não vejo tanto isso. Eu penso exatamente como você, cara. Eu acho que assim, ver o Dorival, ok, é uma opção e não é a pior. É lógico, não vai ser melhor, mas a melhor a gente não vai conseguir trazer mesmo, porque a gente não tem dinheiro. Então, dentro das opções, assim, comparando lado a lado, se a gente for comparar Renato Gaúcho, Dorival, Diniz e Lisca, e assim, pensando em trajetória, o que já fez, e assim, com, o contexto geral, colocando todos os pesos, todas as categorias que a gente pode analisar, o Dorival não deve nada para nenhum deles. Inclusive, se a gente for Né, então. pensar em título, Dorival tá acima do Diniz e do Lisca, cara. Sim, fato. E inclusive títulos com o Santos, né? Exato. Que é uma coisa que deveria contar, assim, de certa maneira. Sim. Mas eu acho que, assim,
Seria interessante para mim o Diniz e o Lisca, porque seriam projetos diferentes, né? Porque o Dorival é aquilo que a gente meio que já conhece. Sim. Mas como veio o Cuca e conseguiu levar a gente pra final da Libertadores, eu já não duvido tanto Por que não? de um. É, por que não? Assim, o Renato, eu meio que tô descartando, assim, porque o Renato eu não consigo enxergar ele no Santos. O... Ah, cara, sabe como que eu enxergo o Renato no Santos? Jogando futebol ali na praia, sabe? É, pois é, não, nesse sentido sim, mas a questão de salário, questão de Sim, projeto, não sei. Assim, eu não estou vendo Renato. Talvez aconteça, né? Eu não estou duvidando realmente de nada. pois é. Mas, Tá aí. Só enfim, vamos esperar para ver. pra gente fazer a ideia aí, a gente colocar em prática. Se você tivesse que, como é o nosso primeiro programa, qual que é hoje? Quem seria o Lambari e quem seria o Tubarão do Santos nesse começo de temporada 2021? O Tubarão é o Kaique. Eu Sim, acho que o Kaique tá, assim, tá se mostrando um jogador muito bom, muito um crescimento muito bom, potencial muito bom e surpreendendo porque a gente achou que ia sentir muita falta do Lucas Veríssimo e o Kaique tá suprindo bem. E o Lambari, não sei. Eu acho que assim, é que eu ia falar o Pará, porque o Pará ele tá muito assim, tá muito fácil de meter o pau no Pará sim. agora, porque ele falhou contra o Barcelona, né, e falhou agora no último jogo contra o Bragantino e tal. E ele falhou na final da Libertadores, então assim, o Pará realmente é um alvo muito fácil. Mas eu acho que até agora, assim, até esse último jogo contra o Bragantino, o que mais me decepcionou era o Marinho. Que ele é uma liderança técnica muito importante e ele não estava mostrando nada, assim, ele não se posicionava, inclusive nem para, sei lá, proteger mais o Ola e teve aquela situação da saída dele contra o São Lourenço. Assim, esse tipo de coisa meio que afeta. Então eu acho que o Marinho ele mostrou um bom futebol no segundo tempo do último jogo, mas por tudo que ele representa, ele tem que ser mais. E ele tem que entender que ele, para esse elenco, é mais do que ele estava mostrando. Assim. Então, até porque o Pará já tem muita história e ele não tem nem mais idade para estar fazendo tudo que ele tem que fazer. Tipo, aguentando a bucha de lateral direito Sim, sozinho, porque alguém esqueceu de inscrever o Madison. Pô, não era nas costas do Pará, coitado. verdade. Mas, enfim, ele errou e tal. Se alguém falar que o Pará tá terrível e tem que mandar embora, eu não vou concordar, mas eu entendo. Mas eu acho que a pessoa que eu mais esperava e que precisa mostrar mais é o Marinho. Assim. Eu E vou, você? eu vou concordar contigo no Kaique, mas assim, cara, é hors concurso, cara. Tipo, é lógico, a gente pode falar do João Paulo, por exemplo, tá jogando, nossa, cara, pra cacete, mas o João Paulo a gente já Do conhece, Piranha também, o achei bom. Piranha é um cara que apareceu e tá indo bem, mas o Kaique é surpresa demais, assim, tipo, era um cara que a gente falou, cara, saiu o Lucas Veríssimo, acabou a nossa defesa. Não, o Kaique simplesmente sentou ali e falou, cara, deixa comigo, eu assumi aqui, vocês fiquem tranquilos, torcida, pode deixar aqui que eu dou um jeito. A gente sabe que ele é novo, que ele tá sujeito a cometer alguns erros, ainda mais zagueiro, que é sempre aquela pressão, né, de última linha de defesa e tal, falha de marcação, falha de posicionamento, pode acontecer muita coisa. Mas, assim, dentro do cenário que a gente tinha pro categoria de um cara com só 17 anos, cara, espetacular, cara, não dá para falar nada. Ele é o tubarão pelo menos até o momento, ele é o tubarão do Santos no ano. E como Lambari, cara, a tua análise do Marinho foi espetacular, porque ano passado eu cheguei a ler uma reportagem que falava bastante disso, do Marinho ser líder, que ele nunca foi um líder, e no Santos ele estava sendo um líder técnico, e ele chamou para ele muita responsabilidade, muita coisa assim, de se posicionar contra racismo, que é uma coisa que é muito importante para ele, de se posicionar como um modelo para os jogadores, de chamar para ele a responsabilidade dentro de campo e chamar os caras ao redor dele. Então ele é uma liderança dentro do elenco do Santos que se formou como um grande líder ano passado. E esse ano a gente está vendo que no momento ruim ele não está dando conta. O momento ruim pessoal dele, tanto pelo Covid quanto por lesão, a carga pesada do ano passado. A gente não sabe
se ele está com tudo em dia de salário, então talvez isso ainda esteja pesando também, e ele com certeza é um dos maiores salários do elenco. Então tem muita coisa para pesar que talvez esse ano o cara não aguentou. Tipo, ele aguentou o ano passado inteiro e daí ele falou, cara, cansei. E é normal do ser humano. Chega uma hora que você não aguenta mais segurar tudo nas tuas costas. E daí, de repente, tá faltando isso para ele. Eu acho que ele é o cara que a gente espera mais, tanto dentro de campo quanto dele ser essa liderança. Ele podia ter ajudado a blindar o Holland, ele podia não ter feito o que ele fez lá na saída do jogo de São Lourenço. Então a gente tem muita coisa para pesar que a gente espera dele. Porque é bem o que você falou, cara. É muito fácil eu chegar e falar o Pará. Até comentei com você, cara. Seria bom se o Pará pudesse ficar 3 ou 4 jogos no banco para dar um tempo, sabe? Aquele tipo, a galera não botar mais pressão nele, ele respirar fundo e daí num jogo ali o cara põe ele joga bem, vai ganhando confiança de volta e assume a posição que é dele. Que por mais eu adoro o Madison, eu acho que ele é um jogador que tem velocidade, ele tem uma certa técnica, ele finaliza muito bem pro gol, ele é bom cabeceador, então até no jogo aéreo ajuda bastante o Santos. Só que se a gente pensa assim na escalação, quem que é o lateral direito do Santos, todo mundo fala, parar, né, cara? Tipo, parar. Mas tá muito fácil É o que bater no temos. tá muito fácil bater no Pará. E o Marinho a gente tem que cobrar um pouquinho. É lógico, entenda, tanto quem curte o Marinho como o próprio Marinho, se ele vê o nosso vídeo, né? Que a cobrança não é do ser humano Marinho, a cobrança não é assim, cara, eu estou te botando pressão porque você tem que fazer e tal. A cobrança é, cara, por tudo que você representa tecnicamente e como liderança fora de campo, nesse começo de ano, por enquanto está devendo. Esperamos que agora, após a recuperação Covid, a musculatura já estando melhor desenvolvida no ano, ele crescendo fisicamente, ele também consiga desenvolver mais tecnicamente, fique mais tranquilo, porque eu entendo ele se frustrar, porque ano passado ele jogou muito, e daí agora esse ano diminui o nível, o cara fica bravo com ele mesmo, ele se cobra muito. Então, a hora que ele ficar mais tranquilo, a gente sabe que a chance dele desenvolver bem e devolver aquilo que a gente viu no passado esse ano é muito grande. É exatamente isso. Tá? Fecho com o relator. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Nós somos os meninos de fora da vila e acompanha a gente aí sempre que vamos ter vários vídeos. No futuro divulgaremos aí nossa escala aí de vídeos, que dias, horários e tudo mais, para entregar um bom conteúdo de quem está vendo tudo de fora da Vila Belmiro. Um abraço. Abraço, pessoal. Muito obrigado por quem estiver assistindo. Críticas, comentários, sugestões, por favor, comentem. E vamos melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Valeu! Valeu!